A cultura da excelência é buscar fazer da melhor maneira possível aquilo que a gente se propõe a fazer. E eu costumo dizer, por que é uma cultura? Porque a gente nunca atinge a excelência. Quando nós chegamos a um patamar que nós acreditamos que o nosso produto, que o nosso serviço, nossa atuação esteja num patamar de excelência, ela já se moveu. A excelência é um alvo móvel. Aquilo que nós fazíamos no futuro, novas inovações, novas questões serão necessárias. A gente continue buscando a excelência. Aquilo que eram as boas jogadas da seleção no passado não são suficientes para nos garantir lá na frente. Isso serve para todos nós, em qualquer área que nós atuemos. A questão é, o vencedor é apenas o perdedor que tentou mais uma vez. Tive sucesso e vários insucessos. Eu acho que nenhum de nós teve uma carreira linear, onde quer que seja. Só não perde quem não joga. Quem nunca jogou, nunca perdeu, mas quem joga, perde. Só não erra quem não tenta fazer. Sempre que a gente aprende algo, e uma derrota nos ensina muito, qualquer tipo de percalço nos traz ensinamentos. E quando a gente aprende, a gente nunca perde totalmente. Como é que eu mantenho a minha equipe motivada? Como é que eu me motivo? Eu costumo dizer primeiro que a motivação é algo que vem daqui. Eu posso ser um oxigênio para a sua chama, mas a chama eu não vou acender. E hoje há várias teorias modernas de motivação, mas há dois pilares que são as raízes fundamentais da motivação. O primeiro pilar de motivação é a paixão. A paixão que nos torna mais perseverantes, que gera consistência, porque não é simplesmente ir lá, atuar e fazer, é um processo. E naquele dia que você você não vê paixão pelo que você faz, não é um propósito forte que te apaixone, você não vai. Ah, mas a gente já ganhou tanta coisa, então para que continuar? Porque eu amo o processo. A cada dia eu levanto para treinar e tentar dar um treino melhor. A cada dia eu levanto para fazer algo para que impacte as pessoas. O segundo pilar de motivação, as pessoas fazem o que fazem porque são apaixonadas ou porque precisam muito. A necessidade de uma aviação. As pessoas fazem o que fazem por necessidade ou paixão, ou um misto das duas coisas. Se não houver essa necessidade interna ou a paixão, muito difícil que a gente consiga realmente motivar alguém. Será alguma coisa efêmera, passageira, mas não é uma coisa duradoura, que realmente é o que a gente quer. Eu quero usar um rapaz, Sérgio Cadinha, líbero da seleção, venceu não pela paixão, venceu pela necessidade. Agora que personagem interessante. Nascido na periferia de São Paulo, ele usa o esporte como forma e ferramenta de transformar a vida da sua família. Quando eu olhava para ele treinando e jogando conosco, ele treinava e jogava como se estivesse correndo atrás de um prato de comida, literalmente. O voleibol deu ele a condição de transformar a alimentação da sua família, a vida da sua família. Então a necessidade moveu esse rapaz. E quando alguém à sua volta do seu time não dava 100%, ele ia para dentro e cobrava. Movido pela necessidade, 100%. Não aceitava que ninguém ao seu lado não desse o seu máximo. Segunda questão, segundo ponto. Esse rapaz se transformou num líder. Quando para e olha, lembra quem pôde assistir em campo, ele era um líder do time. E um dia me perguntaram, mas Bernardo, como é que um rapaz sem nenhuma formação acadêmica se torna um líder? A única liderança que sustenta pelo tempo é a liderança pelo exemplo. O que ele fazia no dia a dia era dar o exemplo com as suas ações, e não com teorias de liderança. Era ação diária de dar 100%. Quando um jovem chegava e via como um campeão, como ele dava 100%, como é que não daria 100%? O líder pelo exemplo. Lembrem-se sempre, as pessoas vão ouvir muito mais aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente diz. Quando eu dizer algo e não fazer aquilo que eu prego permanentemente. Caminhem segundo aquilo que vocês pregam, que vocês dizem que vão fazer. E esse era um exemplo de líder. Outra questão interessante que a gente para e olha para ele. Quem que apoia o voleibol? Qual é a função do Serginho? Ele é um líbero. O líbero não faz ponto. Ele foi eleito o melhor jogador, não o melhor líbero, o melhor jogador do mundo, 2009 e 2016. O que significa isso? A valorização de todas as funções. Não é só quem conclui o ponto, eventualmente quem está na frente das câmeras e quem está atrás das câmeras propiciando para que isso aconteça. Ou seja, o conceito de time, e ele representa a força do time. Quando eu penso nele, a final olímpica contra a Itália no Maracanãzinho, terminada a partida, aquela comemoração, eles vão para o vestiário, trocar de uniforme para botar um agasalho bonito para o pódio receber a medalha. Ele tira a camisa que estava usando no vestiário e fala, patrão, presente para você. Depois de tantos anos, ele se aposentava naquele momento e concluía a sua missão. Ele, sem conhecer a história daqueles rapazes de preto chamado All Blacks, é o time de rugby da Nova Zelândia. Uma das seleções, se não a seleção mais vitoriosa da história do esporte mundial. Vocês sabem que o rugby da Nova Zelândia é mais importante que o futebol no Brasil. E qual é a missão de um All Black? Quando o rapaz recebe na Nova Zelândia aquela camisa preta, é como vestir a nossa amarelinha, digamos assim. É a maior honra que um jovem neozelandês pode conquistar, vestir a camisa e ser um All Black. Qual é a missão do All Black? Quando ele deixa aquela camisa a cada temporada, no final da sua carreira, ele tem que deixar aquela camisa num ponto superior ao que ele encontrou. Qual é a nossa missão? Agregar valor, somar, contribuir
Ele, sem saber da história dos All Blacks, ele concluía a sua missão e deixava aquela camisa azul de líbero num patamar muito superior ao que ele havia encontrado. Quando ele chega conosco em 2001, chegamos juntos à seleção, a nossa empresa era a 6ª colocada no mercado mundial de voleibol masculino. No ranking mundial, nós somos 6º colocados. E nós chegamos em 2001 e começamos a trabalhar. Ele entrega aquela camisa de 2016 com a seleção há 13 anos no topo do ranking mundial, consistentemente, sem sair uma semana. Ele havia cumprido a sua missão, contribuído, agregado valor, somado. E o que é mais importante na condição de ele teve a real noção do que é ser um time. Um time valoriza o nome que está na frente. No nosso caso era Brasil. Não o nome que está atrás, Bernardinho, Serginho, o que é que seja. É o nosso propósito. É o nosso time. E ele foi um cara que valorizou demais isso e que cumpriu a sua missão. Eu acho que é sempre líderes, onde é que seja, e das formas mais diferentes. Mas a essência do líder, o líder é o guardião de valores. Quais são os valores da nossa instituição? O que nós acreditamos? O que nos une? O que faz de nós sermos... Em que nós acreditamos? E como é que nós agimos? Quais são os valores? Qual é a cultura que nós vamos estabelecer aqui? Quero falar um pouquinho da minha para que vocês pensem na cultura do ambiente que vocês estão inseridos. O primeiro valor da nossa cultura chama-se integridade. Aqui ninguém vai enganar ninguém. Ah, não, é duro, mas é justo. Ah, tá, ou seja, para que eu possa criar um ambiente de confiança, eu tenho que acreditar no comportamento da pessoa, comportamento ético, correto, moral. Se eu não acreditar naquilo, não há confiança. E a confiança é a base da relação. Eu vou citar um exemplo para vocês. Lá atrás, num certo momento da trajetória, eu tive que, enfim, tirar momentaneamente um grande atleta. Qual era a minha preocupação? Se aquela medida que publicamente foi tida como algo autoritário, nepotismo, o que é que seja, como é que o meu time recebia aquilo? Se eles duvidassem da minha intenção, eu não seria mais um líder. E se eles não duvidaram e permaneceram comigo, porque eles acreditaram que era necessário ser feito, porque estava havendo naquele momento transgressão de valores. Eu posso negociar uma remuneração, eu posso negociar o horário do treinamento, a cor da camisa, mas valores e princípios não negociamos. Ou seja, integridade não é negociável, não era o caso. Porque o segundo valor da nossa cultura é time por primeiro. O nome mais importante é esse e não esse. Ah, não, mas eu sou um solista, não tem problema nenhum. Não é um julgamento de caráter, é um desalinhamento de valores. Você é um solista, você vai tocar sozinho, porque nós temos uma orquestra. Aqui é a complementaridade dos talentos que gera um grande resultado. Porque o resultado final, em qualquer área, é o resultado de um esforço coletivo. Do time como um time gera uma força que só realmente a questão da complementaridade, dessa sinergia gera. Time. Quando eu cheguei à seleção brasileira, eu não ganhei um crachá de líder, eu ganhei um crachá de treinador. A liderança é um processo, é algo que você conquista quando as pessoas passam a acreditar em você, querer estar com você, te seguir, você inspira, você cobra, mas você cuida. Então você se torna um líder. Caso contrário, você apenas tem um crachá. Te dá algum tipo de autoridade, mas certamente não te dá aquilo que o líder tem que ter, que é o respeito das pessoas, que é realmente querer estar com você no campo de batalha, que seja ele, em que campo for esse. Primeiro valor, integridade. Segundo valor, time por primeiro. Terceiro valor, treinamento extremo. Que valor é esse treinamento extremo? Nós imaginamos que na nossa vida, nós controlamos muitas coisas. Nós não controlamos tantas coisas assim. Ah, o quanto talento eu tenho. Eu não controlo quanto talento eu tenho. A gente vem ao planeta Terra com um certo kit pessoal. Tem uns que são mais talentosos para negócios, outros para esporte, outros para as artes, outros para tecnologia. Cada um tem um certo, né? Você trabalha, se desenvolve, mas tem um certo dom. Mas tem uma coisa que nós controlamos, que é o quanto nós colocamos dedicação ao processo de trabalho. Pontualidade, dedicação, suor, disciplina. Isso a gente controla. É uma escolha. Porque é um valor. Aqui nós vamos trabalhar muito. Ah, mas eu não quero trabalhar tanto. Não tem problema, você não vai trabalhar aqui, vai trabalhar em outro lugar. Porque nós acreditamos como diferencial sendo a dedicação no processo, a entrega. Esse é o diferencial. O trabalho paga. E lembrem-se, a única coisa que a gente controla realmente é o quanto de dedicação a gente coloca no processo. Há uma coisa, quando a gente falou-se aqui sobre a questão de você estar permanentemente aprendendo, permanentemente em evolução, buscando a excelência que está se movendo para um outro patamar, está perseguindo. Então, abominem o pensamento. Mas nós sempre fizemos assim. A forma como nós fizemos não é suficiente para continuar conquistando. Nós temos que inovar. E não pensem em inovação como algo disruptivo. Inventar um novo iPhone, Não. Pequenas mudanças que geram enormes ao longo do tempo, né? Modificações, contribuições. Em 2015, com um currículo bastante vitorioso, por que eu vou mudar? Eu não vou mudar. Eles que se adequem a mim, porque eu sou o cara.
E aí meu filho, Bruno, que é capitão da seleção, bate à minha porta de madrugada, no centro de treinamento. E ele disse: o que você desenvolveu como metodologia de trabalho, que era desafiar, apertar, eleva o sarrafo, mais um pouco, mais um pouco. A primeira geração era absolutamente adequada a essa filosofia. A nova geração não. Isso não quer dizer que eles são melhores, que eles são piores, mas eles são diferentes. E nós então, eu fui então procurar formas de dar um feedback diferente, mais positivo, mais assertivo, de me aproximar principalmente de pessoas que se distanciavam de idade comigo. Porque a única forma de nós liderarmos é conhecendo as pessoas. Como é que eu vou motivar alguém se eu não conheço aquela pessoa? Será que eu tenho que trabalhar a autoestima dela ou desafiá-la? Novas gerações, pessoas diferentes, bem tratadas de formas diferentes, sob os mesmos princípios. Vai desafiar um pouco mais, vai trabalhar um pouco mais a autoestima, o que é que você mais tem que fazer. Quero falar um pouquinho de desenvolvimento pessoal. Qualquer área. A mãe de todas as virtudes. Número 1, humildade. Se não tiver humildade, você acha que você já sabe, você não aprende. A humildade nos traz a seguinte reflexão: nós não somos, apenas estamos, momentaneamente. Ah, mas o Brasil é líder agora, são 20 anos de liderança, 19 anos de liderança. Está líder, não é. Por mais que seja o tempo, se você parar de crescer, parar de trabalhar, parar de fazer o que tem que ser feito, você não estará mais líder. Ninguém é, apenas está. E a humildade faz ouvir as pessoas. E muitas vezes ouvir aquilo que não é dito. Você tem que estar se conectando permanentemente. A humildade nos faz aprender de verdade. Criar hábitos. Porque o hábito que não é muito positivo, digamos que eu, por exemplo, vou fazer uma dieta. Muitas vezes a gente não consegue vencer um prato de batata frita, porque é difícil às vezes, vencer um prato de batata frita. Você perde para a batata frita, você perde para o despertador. Mas como é que você cria o hábito? O hábito é feito por pequenas vitórias, micro hábitos, e você vai e repete. Hoje à noite, vou fazer o meu a fazer de amanhã, minha lista de amanhã, o que eu vou fazer amanhã. Eu quero que seja uma meta factível, que não gere frustração por você não conseguir, porque essa é possível. Eu quero emagrecer, eu vou perder 10 quilos no mês, esquece, porque isso aí não é sustentável. Eu quero treinar, vou começar amanhã correndo 20 km, esquece, não vai dar certo. Vai ficar tão dolorido no dia seguinte, não vai conseguir fazer nada. Então não é isso. Façam isso com consistência e desenvolvam um hábito. Porque o hábito ruim dá o prazer momentâneo. Vou sentar lá e vou ver uma outra coisa que não tem nenhuma... Eu vou comer uma porcaria qualquer que dá aquele prazer momentâneo, mas te afasta do teu objetivo. A disciplina é a ponte que liga o seu sonho, a sua meta que está com você aqui, a sua realização efetiva. Vocês tiveram a oportunidade de assistir a uma série muito interessante sobre o Michael Jordan, chamado O Arremesso Final, Last Dance. Fala sobre Michael Jordan, sobre o time do Chicago Bulls. O melhor insight, dos melhores insights ali, dito pelo Michael Jordan, que é um dos maiores esportistas da história do esporte mundial, é o seguinte: ele foi muito duro com seus companheiros, um líder, às vezes, muito duro. Chegava ao limiar de transpor um pouco certas linhas. Mas ele dizia o seguinte: eu nunca cobrei de alguém, ou exigi de alguém algo que eu mesmo não estivesse disposto a fazer. Porque vencer, ter sucesso, cobra um preço. Liderar também tem um ônus, porque a responsabilidade, em última instância, é nossa. Aos campeões, o desconforto. Vou fazer uma pergunta a vocês. Todos estão aí, 10 segundos de reflexão. Pensem no momento da trajetória de vocês, que vocês tenham aprendido muito. Aquele momento, extrair grandes lições daquela experiência. Vamos lá, 5 segundos. Pensem. Pensaram? Vamos lá. Esse momento que vocês pensaram, remete a algum tipo de frustração? De dor, de uma meta não alcançada, de uma derrota, de um negócio não concluído? Puxa, quantos aprendizados? Não existe crescimento acompanhado de conforto. O crescimento, ele pressupõe algum tipo de desconforto. Quer aprender algo novo? Você sai da sua zona de conforto e vai. Quer treinar algo que você não é bom? É desconfortável, eu queria ficar na minha zona de conforto. Numa empresa, vai mudar o sistema operacional? Não é um sofrimento? Não, vamos manter. Não, mas para crescer a gente tem que melhorar. E aí, para isso, você tem que ter um tipo de sofrimento, é o que eu chamo de desconforto de adaptação. Há uma nova zona de conforto maior. E é isso que eu tento fazer permanentemente. Permanentemente. Provocar os campeões. Os campeões de desconforto. A questão é, o vencedor é apenas o perdedor que tentou mais uma vez. E essa é a mensagem. Vamos cair 6 vezes, 7 vezes, levanta 8. Sigam trabalhando, buscando, fazendo, apaixonados pelo que são, aprendendo. E o conforto é a pior das armadilhas, para que a gente possa buscar o crescimento e realização. É da dificuldade que vem. O conhecimento, o aprimoramento é da dificuldade. E se está difícil, é que a gente está aprendendo. Foquem naquilo que é importante, naquilo que vocês controlam. O que vocês não controlam é ruído. Não pode interferir naquilo que vocês têm que fazer, nas suas ações.
O segundo F é força, para lidar com a adversidade, para se superar, para seguir em frente, para lidar com os nãos, porque os nãos vão acontecer. A vida não será sempre justa. Mas para ser foco, força. E o terceiro F, fé. Professem, Senhor, a fé de vocês, aquilo que vocês acreditam, mas muito mais do que a fé apenas em algo superior, é a fé nas pessoas à sua volta, no seu time, e a fé no trabalho. O trabalho paga.